Vamos embora, pessoal. Palpite de domingo. Estou gravando antecipadamente, não temos os resultados aí, então vamos que vamos rodar a vinheta para passar para vocês todas as dicas de um fim de semana muito intenso. Espero que no momento que você esteja vendo esse vídeo, a gente tenha tido um excelente sábado. E se não foi, há sempre um próximo dia no mundo das bets. Então a gente busca aí o longo prazo e eu sempre vou reforçar isso porque é algo que eu acredito com vocês, tá? Então vamos que vamos. Roda a vinheta aí pra gente passar para vocês as dicas deste domingão. E fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Dignaras aqui para mais um vídeo. A gente começa com o confronto do Bournemouth contra o United. Não é o confronto mais interessante que temos no dia, são dois times que não têm tantas pretensões no campeonato ainda. O Bournemouth pode chegar perto do Aston Villa, que tem um jogo a menos, então iria 52, 5 pontos para mais 4 rodadas. Dá para poder sonhar aqui em uma vaga em competição europeia. Agora, o momento do Bournemouth não é muito bom. O time só venceu um dos últimos 10 jogos e essa sequência negativa que fez com que o time emperrasse e chegasse nessa situação aqui, nesta fase da competição. O adversário, por sua vez, é o Manchester United, que também na Premier League é a grande decepção da temporada, juntamente com essa, juntamente com o Tottenham, uma campanha muito abaixo do esperado, mas teve aí uma injeção de ânimo muito grande com a sua classificação na Liga Europa da maneira que foi, revertendo aí de maneira espetacular, mantendo aí a força da camisa do United, que é muito forte. Agora, a camisa é forte, o time não é muito não. O time do United tem problemas do lado defensivo, ofensivamente não cria tantas chances assim, embora seja um time com alguns jogadores, algumas peças pontuais de qualidade, o próprio Fernando, Garnaches e Garmacho, né, e tudo mais. O Bournemouth também tem uma frente interessante, Kluivert, Semedo, Evanilson, e embora venha num jejum de gols aqui, não marcando, tendo um jogador a mais diante do Crystal Palace, é um time que tem bom potencial de marcar gols. Eu vou buscar o mais de 1.5 aqui nessa partida, um confronto que tende a ser um pouco mais solto, sem muita responsabilidade das equipes, com os ataques tendo primazia sobre defesas frágeis, então acho que o cenário de gols aqui me agrada e é o que eu vou buscar nessa primeira partida. No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Liverpool recebendo a equipe do Tottenham, e esse é um jogo aqui que eu acho que o Liverpool vai trucidar a equipe do Tottenham, pessoal. É o confronto do título aqui, basicamente, uma rivalidade entre essas duas equipes. O Liverpool pode abrir aqui e não vai ser mais alcançado, então já tem gente pagando aí, se não me engano, 24 mil libras para poder assistir. Assim, não, 24 mil libras ou 24 mil reais. Só sei que é muito dinheiro, eu acho que é 24 mil reais. Mas é muita grana, mas o Liverpool voltando a ser o campeão inglês e se consolidando como grande time aí da Inglaterra. Fez uma campanha muito boa, embora tenha oscilado aqui recentemente algumas partidas. A temporada vai ser fechada de forma positiva. Poderia ter sido melhor, mas o time caiu na Liga dos Campeões e também perdeu a Carabao Cup para o Newcastle. O time vem de uma vitória magrinha, magrinha diante do Leicester, deveria ser mais, mas agora vai enfrentar um Tottenham que está focado na Liga Europa, porque na Premier League também já foi, né? A campanha pífia do time, todo o foco está na Liga Europa, que é o objetivo do seu treinador para poder conquistar um título e dar ânimo para os torcedores. Eu, se fosse o Tottenham, focava muito nisso mesmo, poupava jogadores, como o time fez, inclusive no último jogo diante do Nottingham, e é um time que tem muitos problemas no lado defensivo. Então eu vou no Liverpool Handicap aqui, para mim o Liverpool vai golear, vai ser 3, 4, 5 na cabeça, e eu vou com o Liverpool para poder vencer e cumprir o Handicap neste segundo jogo. No terceiro jogo, pessoal, a gente começa a ter aqui já aquela palavrinha que vai ficar cada vez mais frequente no vídeo, que é o must win, né? O vídeo real ele tem aqui 52 pontos e ele tá brigando ponto a ponto com o Betis por uma vaga em competição europeia. São 5 no Campeonato Espanhol, tá? Então o Betis ultrapassou com a goleada diante de 5-1 no meio de semana. O Espanhol, por sua vez, vem na sua sequência melhor do campeonato, né? O time vem aqui com 5 jogos de invencibilidade, perdendo apenas um dos últimos 10 jogos. Então, o Espanhol jogando muito bem e mostrando que vai ser um páreo duro para a equipe do Villarreal. O Villarreal tem, inclusive, oscilado em termos de resultados. Só venceu 4 dos últimos 10 e desses 4, todos foram fora de casa. Então o Villarreal tendo muita dificuldade de vencer jogos dentro de casa. Não venceu os últimos 4, tomou gols aqui em quase todos os jogos, então um alerta para essa equipe. A última vitória foi diante do Vallecano, dos piores times do campeonato por 5-1 e antes diante do Mallorca. Então uma pressão muito grande para o Villarreal, que não faz valer uma cotação baixa como essa de 1,42 não. Eu sei que o espanhol não tem must win do seu lado, mas eu achei muito exagerado essas cotações com um time que se defende bem contra o espanhol, que está em franca ascensão e que pode vender caro esse resultado. Eu vou recomendar aqui neste jogo, pessoal, o handicap mais 1,5 do espanhol, pode perder até por um gol.
A gente só perde, né, se perder por 2 ou mais gols. O Venezia recebe o Milan e eu vou buscar o handicap do Venezia aqui também. O Venezia tá brigando ponto a ponto aqui para não ser rebaixado, juntamente com o Lecce, a disputa maior aqui do campeonato italiano. O Cagliari também tá um pouquinho perto e o Venezia vem de 3 jogos sem perder, um dos melhores momentos do time do campeonato. O time é fraco, não vou mentir para vocês, é uma produção ofensiva baixa, uma defesa que não me encanta tanto, mas o Milan também, a temporada dele basicamente se encerrou, né? Ele tá a 8 pontos da equipe da Lazio, faltam só 5 rodadas e se ele chegar na Lazio é Conference League. Se ele chegar na Juventus, é Liga Europa. Só que se ele ganhar a Copa da Itália, que ele tá na final, ele vai para a Liga Europa. Então, assim, ele precisa de se dedicar muito para poder conquistar algo que ele consegue muito mais fácil na Copa da Itália e para a Liga dos Campeões. 9 pontos. Tirar aqui de Bolonha, Juventus, não vai dar. Então, assim, a temporada do Milan, ela basicamente é focada na Copa da Itália para poder salvar. O time teve um jogo no meio de semana, foi um jogo onde o time acabou se desgastando também, e o Milan também não tem jogado bem os seus jogos fora dos seus domínios. A gente vai pegar aqui no geral, ele venceu aqui a Copa, ganhou da Udinese, mas olha a quantidade de derrotas. Tem 6 derrotas no caminho e uma vitória só no Campeonato Italiano, cumprindo o handicap. Então, é um time que tem sido limitado nessas situações, e embora o Venezia seja um time que em casa não encanta tanto, ele perdeu só 3 e nenhuma por handicap. Então a gente está bem defendido aqui, com desgaste, com a necessidade maior da equipe do Venezia e com o Milan podendo até poupar alguns jogadores. A Inter, confesso que tem um calendário complicado aí nesse final de temporada e vai ter pela frente a Roma, que é um adversário muito difícil e que está em franca ascensão na temporada. Mas eu não estou pronto para desistir da Inter de Milão, pelo menos do título italiano e da Liga dos Campeões. Só sobrou esses dois. Parece que o time quase que abriu mão da Copa da Itália mesmo, o calendário ficou muito complicado. A Inter foi varrida pelo Milan, nem conseguiu competir direito e agora resta aí o campeonato italiano, que é um objetivo grande dessa equipe. Eu acho que a Inter não vai focar só na Liga dos Campeões, não, porque é muito pouco. O time que tá perto de ganhar o campeonato italiano, se sair sem nada, vai ter obrigação de ganhar a Champions. E não dá pra você garantir que você vai ganhar a Champions disputando com o Barcelona, com o PSG e com o Arsenal. Então, a Inter de Milão tem que se reestruturar. O time perdeu pro Bolonha, perdeu pro Milan. Não lembro de ver a Inter perder 2 jogos seguidos assim, mas agora vai ter uma boa oportunidade em casa diante da Roma. A Roma, como eu falei, vem numa ascensão muito grande, o time que vem produzindo muito bem ofensivamente, mas é um time que, quando enfrenta adversários de maior gabarito, não consegue se sair tão bem assim. Empatou com a Juventus, empatou com a Lazio no Clássico e muitas vezes, quando pega adversários mais fortes, como a própria Inter, acaba sucumbindo. O desempenho fora de casa também não é dos melhores, embora tenha gols em quase todos os jogos aqui, enfrenta uma defesa muito sólida. Então vou recomendar para vocês aqui o menos 0,25 da Inter ao vivo diante da equipe da Roma. É o que eu mais gosto e o máximo que eu faço nessa partida. Pessoal, Juventus e Monza e Atalanta e Lecce. Esse jogo que eu vou fazer a famosa duplinha safada. A odd não é muito alta, mas são 2 grandes favoritos contra 2 times muito fracos, dos piores do campeonato, que menos produzem, que vem em sequências horríveis. A Juventus não vem morrendo de amores, mas a questão é a força do seu adversário e é um jogo de necessidade muito grande para a equipe da Juventus, que ainda assim nos jogos em casa tem conseguido se sair bem. A Atalanta também conseguiu 2 vitórias importantes recentes, uma diante do Bolonha, outra diante do Milan e agora está na 3ª colocação, uma chance remotíssima de título, mas vaga na Liga dos Campeões muito perto. A Atalanta não pode tirar o pé do acelerador. O Lecce vem muito mal aqui e não deve conseguir não, então tem pagamento antecipado também. Eu vou nessa duplinha. E para poder finalizar o campeonato italiano, pessoal, eu vou tentar buscar uma vitória do Napoli ao vivo diante do Torino. O Napoli vem numa injeção de ânimo com 2 jogos onde ele conseguiu colar na Inter de Milão, tem um calendário mais acessível nessa reta final, só que não pode tropeçar como tropeçou recentemente. Vem de 2 jogos onde não sofreu gols, vem de muitas vitórias em casa, enfrenta um Torino que é um adversário perigoso, fora só perdeu 2 jogos, então assim, a linha de handicap na minha visão é justa. Eu vou tentar buscar a vitória do Napoli ao vivo, eventualmente dupla chance se sair atrás. Jogo do Werder Bremen contra o São Paulo, uma aposta clara no menos 0,25 do Werder Bremen, brigando também por competição europeia, 45 pontos, a briga tá intensa, o time se acertou nas últimas rodadas, vem numa sequência positiva. A gente até ganhou uma aposta recente aqui, golzinho no final diante do Bochum. Foi a 4ª vitória seguida diante do São Paulo, que até conseguiu alguns bons resultados recentes aqui, venceu o Kiel fora de casa. Esse jogo aqui praticamente levou o time de chance de rebaixamento, tá 8 pontos à frente, vem conseguindo produzir, mas o Werder Bremen em casa tem sido embaçado e eu vou no menos 0,25 porque teve um momento onde o Werder Bremen não foi tão bem, então eu gosto de pegar o 0,25 em vez da vitória simples.
Jogo do Nottingham contra o City, FA Cup semifinal, jogo muito interessante. O Nottingham, recentemente, né, ele ganhou do City jogando em casa, tá? Mas ele perdeu jogando fora. Agora, o Nottingham não vive um bom momento, né? Ele perdeu 2 jogos aqui, conseguiu vencer o Tottenham fora. Fato é que é um time muito digno. Ele vai enfrentar o City, que ele tá no seu melhor momento na temporada. Finalmente, né, o City tem a salvar sua temporada conquistando uma vaga para Champions e conquistando esse título. É o que falta para o City aqui nessa temporada. O que sobrou. O City vem jogando muito bem, mesmo com a ausência do Haaland. O Marmoush está jogando bem. O próprio Kevin De Bruyne melhorou muito o seu protagonismo e isso ajudou bastante o City, tá? Rodri segue fora, Stones, aqui o Ederson também. As entradas do Doku têm sido interessantes. Bernardo Silva fazendo partidas e gols importantes, fez inclusive diante do Aston Villa. E também tem o Savinho, que é um bom jogador. Agora, o Nottingham tem esse ataque ofensivo muito interessante com o Chris Wood, com o Elanga e que com o Hudson-Odoi e que fez uma temporada muito boa também brigando por Liga dos Campeões. Eu acho sim esse jogo parelho, mas achei as cotações bem colocadas. Eu pegaria aqui um handicap mais 1,5 para o Nottingham ou mais um muito alto, mais um nem tá muito alto, tá 1,60 só. Eu acho que é a linha justa para esse confronto. O que eu mais gosto aqui, pessoal, é o mercado de gols porque no mais de 1,5, porque a gente tem 2 ataques que são muito bons, embora 2 defesas interessantes. A partir do momento que sair um gol aqui, o jogo vai ficar muito frenético e quem fez tem condição de empatar. Eu acho um jogo muito interessante, tá? E eu vou buscar pelo menos 2 gols aqui nessa partida. No Brasileirão, pessoal, eu vou começar aqui apoiando a zebra. Eu vou pegar o handicap mais 1,5 do Corinthians nesse jogo. E por que eu vou pegar o mais 1,5? O Flamengo teve um desgaste de jogo no meio de semana diante da LDU, um jogo difícil com altitude e tudo mais, onde o Flamengo mais uma vez saiu bem, terceiro jogo de Flamengo não toma gol, e isso é um ponto positivo para esse Flamengo. Mas o Flamengo, ele tá com essa odd parecida, quase diante do Juventude, né? E achei muito exagerado. O Corinthians é um time muito aguerrido, que é bom ofensivamente. Tem o Depay, tem o próprio Yuri Alberto, o Corinthians consegue construir jogadas. O Corinthians fez um jogo diante do Racing difícil, que teve um jogador expulso logo no começo. Uma vitória de virada diante do Sport. E recentemente, nos jogos fora, o Corinthians só perdeu para o Palmeiras por 2 gols de diferença. Eu acho que esse time do Corinthians pode incomodar o Flamengo. Eu tendo a, nesse Brasileirão, achar que o campeonato é um campeonato de margens curtas, né? E 2 gols é muito, porque tem que sair tudo perfeito para o time conseguir cumprir esse handicap. O Corinthians é um time que marca muitos gols fora, então acho que a gente fica bem definido com esse handicap mais 1,5. Linha de, se fosse mais 1, menos 1, eu acho que eu ia pro lado do Flamengo, mas 1,5 eu achei demais. E me julguem, mas eu vou no Corinthians handicap aqui. Já o Palmeiras contra o Bahia, aqui entra 2 pontos, né? O desgaste do Bahia que teve que correr demais diante do Atlético Nacional no meio de semana. Eu sei que o Palmeiras jogou na altitude, mas o Palmeiras tem mantido uma coerência muito maior em termos de elenco. E o ponto do sintético é que o Bahia acaba com medo de se desgastar, porque o Bahia está em muitas competições e o Rogério Ceni está poupando. Ele teve um jogo muito desinteressante diante do Cruzeiro. Ele conseguiu empatar com o Santos mais por conta de demérito do Santos do que mérito do Bahia. Então a tendência novamente do Bahia é até poupar aqui alguns jogadores. Então a vitória do Palmeiras ao vivo aqui diante de um Bahia eu acho interessante, tá? Embora a sequência do Palmeiras já esteja aqui em 7 jogos e quanto mais o time vence, mais perto ele fica da derrota. Mas o Palmeiras tem jogado muito bem aqui. Acho que o cedo ou tarde vai encontrar o seu gol e eu vou buscar a vitória do Palmeiras ao vivo. O Cruzeiro diante do Vasco, esse jogo aqui vai ser um jogo interessante de acompanhar também. Mais um vexame do Cruzeiro diante do Palestino fora de casa. A Sul-Americana tá ficando muito longe. Um time que foi finalista na temporada passada. E mais um jogo ruim do Cruzeiro fora de casa, né? Foi a 4ª derrota fora de casa. Só conseguiu empatar com o São Paulo aqui. De ponto positivo, teve a atuação diante do Bahia, que foi muito consistente. E o Vasco é um time que eu vejo com muitos problemas. No lado ofensivo, no meio-campo, no lado defensivo, ainda tem alguns desfalques. O Vasco não está jogando bem também. A verdade é essa. Para poder piorar, ele joga mal fora de seus domínios. Então, o Cruzeiro não merece aqui um super favorito. Mas ele não tá. Ele tá como favorito. Eu vou no menos 0,25 do Cruzeiro. Eu acho que a gente tá bem defendido aqui. O Cruzeiro está jogando um pouquinho melhor e tende a bater um Vasco que ainda tem muitas limitações na minha visão. Vitória e Grêmio, pessoal, um jogo onde eu não vou para nenhum dos lados, né? São 2 times muito oscilantes, 2 times que estão brigando contra o rebaixamento e tendem a continuar assim. Vitória conseguiu um empate muito importante diante da equipe do Fluminense aqui, depois
Nenhum brasileiro, como eu falo, sempre tá ligando pra Sul-Americana. Enquanto o Grêmio é a mesma coisa, uma situação no Brasileirão muito complicada, trocou de treinador, conseguiu um empate importante do Inter para recuperar um pouco a moral, mas o desempenho tem sido fraco, o lado defensivo cede muitas chances aos adversários, então tem grande chance aqui do Vitória conseguir finalizar e eventualmente fazer um gol. Agora, o Grêmio também, se tem uma coisa positiva, esse ataque do Grêmio, consegue produzir muito e buscar gols. Então, mais de 1,5 aqui para mim é bem claro. Tanto que vai 80% e 100% dos jogos do Grêmio. Eu gosto bastante dessa linha aqui e é o que eu vou indicar para vocês. E também no Santos e Bragantino, que eu vou buscar também é gols. Eu não confio nesse time do Santos, é um time muito oscilante também. O Neymar. A grande verdade é que a gente tem a expectativa do Neymar, mas ele não tá jogando. Quando ele joga, ele não consegue jogar o jogo inteiro. Então, assim, já teve esse post vazado no meio de semana, que achei bem esquisito, meio botando escalação e trocando jogadores que eu acho bons. Então, assim, eu tô com muito pé atrás no Santos. Se bobear, bate e volta, cai pra Série B de novo. Situação um pouco complicada mesmo, porque o desempenho defensivo ele não é bom desde o Campeonato Paulista. Mas ofensivamente melhorou bastante. O Bragantino, ele tá aqui no terceiro jogo sem sofrer gol. Falei que eu não vi o Bragantino 2 jogos sem sofrer gol. 3, então, é simplesmente um milagre. Tem 2 jogadores que estão com baixo olho, um acho que é o Lucão e o outro é o Mosqueira, que é dúvida pra esse jogo. Mas o Bragantino, ele está jogando bem. Só que ele não joga tão bem assim fora de casa. Ele até consegue finalizar, criar chances. E o grande ponto, que eu não vou pro lado do Santos com esse favoritismo, mas eu ainda não consigo confiar nesse Bragantino também, embora venha de 3 vitórias seguidas. Então eu também vou buscar o mercado de gols, porque o Bragantino vai ficar 4 jogos sem tomar gol também. E o Santos consegue produzir ofensivamente, mas a gente tem gols do Bragantino também. Então esses são os meus palpites, pessoal, para este domingão. E eu pergunto a você quais os seus. Comente aqui. Lembrando sempre, canal do Tiquinho, link no primeiro comentário fixado. Melhores supercotações, mais dicas de bets e alguns bilhetes. Eu vou descer a lenha neste final de semana, beleza, pessoal? A gente se vê aí no próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas.